Deve ser, né? É. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Já fazendo os nossos momentos da nossa divulgação. Temos algumas coisas a divulgar que são nossos estudos, né, que retornamos, graças a Deus. Estava sentindo muita saudade dos estudos. Aí a gente retornou já estamos aí com o EJAS, terça-feira. Quem quiser participar conosco, venha para a nossa casa. Temos o EJAS acontecendo lá nas salinhas, de 19 às 20 horas, né? 20, 30, né? Nós temos o estudo do EJAS. No sábado também, às 10h45 ao meio-dia, nós temos o EJAS. Para quem não pode às terças-feiras, pode vir no sábado. E às quintas-feiras nós temos continuidade aí do Livro dos Espíritos e a mediunidade. O Livro dos Espíritos, 19 às 20 horas, mediunidade de 20 às 21. Então, temos esses estudos maravilhosos. E temos também, segunda, sexta-feira e quarta, sexta-feira do mês, nós temos o estudo do livro A Jesus e a Atualidade. São todas as obras da Joana que a gente está procurando fazer um estudo, mas não é um estudo diferenciado, porque é online, aí a gente lê, aí chega na hora, comenta, não tem um coordenador. Todo mundo fala o que leu, as suas opiniões, as suas coisas que estão assim, não estão muito esclarecidas, a gente conversa sobre e a gente faz esse estudo, é maravilhoso. Começa às 19h30, não é, Jane? Às 19h30, às 20 horas. 20h30 ou 20 horas? Ah, tá. Então, às de 19 é porque mudou o horário. Então, às 19h30, às 20h30, nós temos esse estudo aí. Toda segunda, quarta, sexta-feira do mês e a quarta, sexta-feira do mês. Temos esse estudo online. A gente está aí movimentando essa ferramenta porque, para a minha idade, né? Que eu não sou muito chegada na internet, não, gente. Eu gosto de estudo ao vivo. Chegar aqui no centro, estudar, mas online, para mim, é difícil. A gente vai conseguindo assimilar tudo direitinho, tá? E a gente também tem para falar para vocês que a gente está convidando você e sua família para participar do ENEF. O que é o ENEF? É o Encontro Estadual da Família Espírita. Vai acontecer do dia 1º ao dia 5 do mês de março. Nesse horário, tem um horário? Alguém está no mural, né? Então, todas as... Tá, então a gente tem assim os detalhes desse encontro, é bem bacana, tá? A gente já teve esse encontro aqui na nossa casa. Então, quem quiser participar, está aí nesse período de carnaval, né? No ENEF, está acontecendo em Nilópolis, mais perto. Mas a gente tem todas as informações no mural. Quem quiser participar, é só procurar saber direitinho ali. Ah, tá. Tá. Quem está no grupo do Humildade e Caridade também já tem lá todas as informações, tá? E a gente pede também que vocês compartilhem o Face da nossa casa, o Instagram, que a gente tem o nosso Instagram, @Humildade e Caridade, tudo junto. Então, a gente participa, fica sabendo de todos os eventos, tudo que acontece na nossa casa e ao redor, né? Os nossos co-irmãos aí que estão nesse movimento bem bacana que a gente tem feito aqui. Então, a gente também tem para falar para vocês que nós estamos estudando agora em fevereiro Ensinos de Jesus, que é o tema central desse mês de fevereiro. E nosso tema de hoje, nós temos a nossa irmã Enir Neves, com o tema O Apóstolo Paulo, o brado da imortalidade. Então, falar sobre Paulo é muito legal, né? Muito importante. É um vulto do espiritismo, do cristianismo, que nos ajuda muito em nossa caminhada. Então, vamos saber hoje com a Enir sobre Paulo. E no sábado, nós teremos o nosso irmão Júlio César Vieira, que é lá do Grupo Espírita Luz Divina,
ele vai estar nos trazendo Paradigma da Tolerância. E no dia 25, para encerramento, nós teremos o nosso irmão Walter Labuto com o tema A Ressurreição de Lázaro. Então, esse mês de fevereiro é pequenininho, mas tem bastante conteúdo para a gente estar estudando, tá bom? Então, a gente agradece a todos e vamos pedir também que possam estar colocando o celular no modo silencioso ou mesmo desligando para que a gente preste bem atenção aos nossos estudos. Então, hoje nós temos aí a página do livro Palavras de Vida Eterna, ditada a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 13, Boas Obras. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre. E muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial, apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz nos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Graças a Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Jesus, nosso irmão maior, a espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos direciona, que possamos, Senhor, sermos gratos por tudo que temos, pelo nosso alimento, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, por todos aqueles, Senhor, que estão de encontro a nós, através do nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde estivermos, esta casa que nos acolhe, que nos dá os ensinamentos do Teu Evangelho. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos, pelas oportunidades, que possamos, Senhor, estarmos sempre contigo em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes. Sabemos, Senhor, que ainda falhamos muito, que ainda temos os nossos percalços, mas que estamos sempre, Senhor, procurando acertar mais, procurando sempre trabalhar em nós este amor, a paciência, a tolerância para conosco e para com o nosso próximo. Abençoe esta casa, todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que estão estudando nas nossas salas lá atrás, pelos nossos internautas,
em especial pela nossa irmã Eni, que vem nos trazer os estudos da noite. Que ela seja amparada, intuída sempre para o bem, que ela seja sempre, Senhor, protegida, e sempre tenha a intuição dos amigos espirituais, para que juntos possamos bem aproveitar esses instantes de estudos. Fique em nossos corações, Senhor, nos dando a proteção e o amparo que tanto necessitamos. Graças a Deus, que assim seja. Assim eu passo a palavra à nossa irmã, que vai nos trazer os estudos da noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo também, né, os internautas, que a gente sempre esquece deles. Então, hoje, como a Rose falou no início, né, nós vamos falar sobre Paulo, o apóstolo, né? Falar do brado da imortalidade, que é o título do nosso livro, Parábolas e Ensinos de Jesus. Mas para entender um pouquinho o que Paulo trouxe para nós, através, né, dos ensinos de Jesus, a gente trouxe, primeiro, tentar entender quem foi Paulo, até para a gente poder tentar entender a gente também, porque entendendo as nossas atitudes, nós entendemos o que nós conseguimos fazer, né, de bem e de mal. Esse contexto faz diferença em nossa vida, né? Porque Deus prepara todo o ambiente para que a gente venha e consiga dar certo. A gente vem para dar certo, né? E Paulo nasceu num contexto que tem tudo a ver, e ele conseguiu, como Kardec, como outros espíritos né, mais desenvolvidos, né? Mas ele conseguiu dar conta da missão dele. E eu acho que é isso que é o bacana da gente entender. Então, nós vamos primeiro saber quem foi Paulo. Paulo, inicialmente, conhecido como Saulo de Tarso. Esse trechinho, né, essa frase, eu tirei de Atos, capítulo 9, versículo 11. Está em Lucas, né? Então, Saulo, o que quer dizer Saulo? Saulo é derivado do famoso rei de Israel, da tribo de Benjamim. E Saulo nasceu lá, na tribo de Benjamim. A qual Saulo pertencia, e é simplesmente um nome hebraico. Porque a gente fica nessa dúvida, Saulo, Paulo, Saulo era uma pessoa ruim, Paulo era boa, né? Às vezes não passa isso na nossa cabeça, se a gente não parar bem para entender esse contexto, né? E Paulo era um nome comum, esse é o nome grego, derivado do sobrenome latino que ele tinha de Paulus. Então, Paulo e Saulo são a mesma pessoa, porque às vezes você vê, até nos textos que a gente lê, uma hora está Saulo, outra hora está Paulo. Só que a gente tem que entender em que momento que se chamavam assim, que chamavam ele assim, né? Então, na época de Saulo, as pessoas, além de seus nomes de origem, muitos judeus nos dias de Paulo teriam também um nome judaico e um hebraico. Judeu, por causa da religião, e hebraico, por causa da nacionalidade dele. Então, eles tinham dois nomes. Isso era comum, porque a gente fica achando assim, porque ele recebeu, né, a mensagem de Jesus e aceitou. Não, não é por isso. Isso também, isso fez parte desse movimento para colocar na história. Mas isso era comum na época, tá? Saulo inicia seu ministério no meio da população que falava hebraico. É natural que Lucas, né, que foi o autor de Atos, comece a se referir exclusivamente pelo seu nome em grego, Paulo. Então, Lucas que começa a chamar ele de Paulo. Mas por que isso importa? Por que a gente está falando isso? Para dar clareza sobre a mudança do nome de Saulo, que muitas das vezes a pessoa entende como vilão, né, para Paulo, herói. Não, não é nada disso, tá? Isso é erroneamente usado, né? Às vezes é usado assim, e é infundado. Não tem fundamento que Saulo era vilão e que Paulo é um herói. Não tem fundamento isso. A gente também pode ver essa falta de clareza
nos magos, nos pastores da manjedoura. Os magos não estavam lá no momento que Jesus nasceu, mas tem hora que é colocado como se eles estivessem assim, né? Eles encontraram Jesus meses depois. Eles seguiram a estrela e encontraram Jesus meses depois. Então, isso existe na história. Muitas das coisas a gente entende errado, porque a gente leu errado e a gente não consegue estudar a fundo para poder entender. Então, por isso que a gente tem que, de vez em quando, dar uma paradinha antes de entender a própria lição, né? E tem que ser um esforço mesmo, né? Porque a gente vem aqui ler, às vezes nem entende muito bem, ou tenta entender ali naquelas letras, mas se a gente não for procurar ou ver a gente não consegue, várias pessoas, vários autores, várias falas, e assim, a fundo na história você não entende muito bem, né? Então, quem Paulo era? Né? Eu comecei falando, quem era Paulo? Ele nasceu na tribo de Benjamim, a mais respeitada na época. Cidade culturalmente rica e importante, com um grande centro comercial e intelectual. Olha, cidade rica, centro comercial e intelectual de grande porte, né, na época. Ela era localizada no Império Romano, na cidade, sabe de quê? De Tarso. Por isso que ele era Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Nós também temos Maria de Magdala. De onde ela era? De Magdala. Então, nós temos vários nomes assim, porque na época se usava assim, falar da pessoa e é como se fosse o sobrenome de onde a origem dele, né? Então, Saulo era Saulo de Tarso, que passou a ser Paulo de Tarso. Mas Tarso era o nome da cidade em que ele nasceu. Ele possuía cidadania romana e era um privilégio raro, né, e valioso naquela época. E ele tinha dupla identidade, porque ele era da tribo de Benjamim. Então, ele tinha dupla nacionalidade, né? Isso dava-lhe proteção legal e facilitava a sua mobilidade nas cidades. Isso auxiliava. Ele era judeu devoto e cidadão romano, condição que preparou para o início da expansão do cristianismo. Quer dizer, ele era judeu na sua religião e o cidadão romano, e tinha acesso a essa cultura. Então, isso enriqueceu Saulo, e ele aproveitou isso, né? Muitas das vezes nós não aproveitamos o nosso tempo de possibilidade de estudar, de possibilidade de enriquecer. Esses momentos que estamos aqui agora, o momento do Ed, esse momento a gente enriquecer o nosso espírito para essa, né, para essa expansão aí no universo, para a gente evoluir. E muitas das vezes nós não nos aprimoramos, nem aproveitamos, né? Saulo foi educado na tradição judaica, tendo estudado com Gamaliel. Quem era Gamaliel? Um dos mestres mais respeitados da lei. Também está em Atos, Lucas traz isso para nós. E seu zelo pela lei era tão grande que ele superava muito de seus contemporâneos em dedicação e rigor. Então, ele era uma pessoa sistemática, ele levava tudo muito dentro da lei, muito certinho. E essa combinação de conhecimento teológico, formação cultural e contexto histórico fez de Paulo um líder singular na história do cristianismo. Então, toda essa vida que ele teve foi aproveitada para ele ser, né, esse líder. Facilitou, porque tinha cultura, tinha facilidade na oralidade, tinha acesso, ele já era líder, né? Então, tudo isso facilitou ele depois para trazer o cristianismo, divulgar o cristianismo, né? Antes da sua transformação, Paulo, que era conhecido como Saulo, fariseu e fervoroso defensor da fé judaica, ele perseguia os cristãos, porque acreditava que estava cumprindo o seu dever. Ele queria eliminar aquilo que ele considerava heresia. Ele achava que aquilo não estava certo, ele queria eliminar. Era por maldade? Não, porque ele ia cumprir a lei a ferro e fogo, né? Ele não conhecia o cristianismo. Sua paixão pela lei, embora sincera, era cega à verdade do evangelho. Ele não enxergava o evangelho. E essa mudança decisiva de Saulo para Paulo só acontece quando Paulo parte para as suas viagens missionárias para longe de Jerusalém.
Então, ele parte, né, para fazer as viagens dele, para quê? Para perseguir os cristãos. Mas foi o comando que ele teve, né, como se fosse uma coisa de bem, ele estava seguindo a lei. Ele era uma pessoa justa, correta, só que ele não conhecia o Evangelho de Jesus. Essa era a diferença. Então, ele fazia coisas, né, degolar, matar, exterminar quem era cristão, não é o certo, né? Isso porque ele era judeu. Só que acontece um milagre, um encontro transformador. Quando Saulo vai para a estrada de Damasco, acontece a conversão dele. Essa conversão é um dos fatos mais culminantes da vida do cristianismo. Uma coisa que mais marcou o cristianismo. Porque foi uma conversão muito forte, muito acertada. Ele não titubeou nem um minuto. Porque ele era uma pessoa muito rigorosa com ele mesmo e com as leis. A partir do momento que ele conheceu Jesus, ele se transformou. Aí a gente fica pensando, a gente conhece as lições e pouco transforma, né? Ele acreditou, ele teve a certeza, mas também ele recebeu diretamente Jesus, né? Então, essa perseguição aos cristãos, né, no caminho de Damasco, ele tem uma queda. Ele cai no caminho, né, nesse caminhar. E o que acontece? Ele fica cego. E é socorrido por Ananias, a quem ele perseguia. Ele perseguia Ananias. E Ananias, acho que era cunhado dele, né? Paulo Estevão, a gente vê lá, eu não achei meu livro Paulo Estevão para a gente ver o parentesco dele com Ananias, né? Acho que era cunhado, se não me engano. Então, ele vai perseguir um cristão. Aqui no livro fala de quando isso aconteceu. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Então, ele pede para ir para Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que fossem daquela seita, tanto os homens como mulheres os levassem presos a Jerusalém. Ele caminhou e, ao aproximar-se de Damasco, né, ele caiu em terra, mas ele ouviu uma voz dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: Quem persegues? Quem és tu, Senhor? Ele responde: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade e dir-te-ão o que te é necessário fazer. Levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada via. E, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco e esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Então, nessa passagem dele em que ele ouve Jesus, ele conversa com Jesus através do Espírito direto de Jesus, porque os apóstolos de Jesus, os outros conviveram com ele, né, com Jesus. Viram os milagres, viram o que acontecia, viam as histórias, as parábolas que Jesus contava, ele não. Ele ouviu Jesus. Ele viveu aquele momento ouvindo Jesus, né? Então, foi a primeira vez que a espiritualidade fala diretamente com um apóstolo, porque Jesus já estava morto depois disso, nesse período. Então, ele foi um apóstolo que mais viu essa espiritualidade, essa dimensão entre, né, os dois mundos, porque antes era só falado, e ele não, ele ouviu pela primeira vez, né? Então, mandaram ele para Damasco, procurar o discípulo Ananias, né? Aí Ananias responde a Jesus que ele era perseguido por ele, e Jesus fala para Ananias que ele teria que cuidar dele. E assim acontece. Ele vai, chama Saulo, que é levado, né, por Ananias, e depois disso ele volta a enxergar. Cai uma escama do olho dele e ele volta a enxergar. Então, esse momento é o momento culminante da vida de Paulo.
é a transformação de Saulo, que depois é chamado, né, de Paulo. Lucas, que chama ele de Paulo, pelo sobrenome, pela nova vida que ele leva, começou a chamar ele de Paulo. Então, Paulo é o espírito cuja luz ultrapassa todos os anseios da caridade, porque ele é de uma grande sabedoria que excede todas as ciências. Ele era um prodígio, ele era a coragem, a energia, ele afrontava todas as grandezas. Depois que ele passou por essa experiência, a fé dele era tanta que ele não tinha mais medo, ele era muito calmo. A cobra veio, né, o réptil veio e ele não se abalou. O mar ficou muito revolto. Em todas as passagens que contam dele, ele não se abalava. Por quê? Calmo com Jesus. É acreditar, é a fé, é a certeza, né? É a grande fé, né? Então, ele é o gênio inigualável de todos os tempos. Ele teve a felicidade de ser convertido à verdade pelo Espírito de Jesus, que fez dele um vaso de honra, que levasse a todos a palavra de redenção. Então, Jesus pede a ele que leve a todos a palavra de redenção. E como que Jesus pede a ele para levar a palavra de redenção? É o brado da imortalidade. Jesus fala: Saulo, Saulo, eu sou Jesus. Duro é recalcitrar contra o aguilhão. Então, ele mostra a Paulo que ele é Jesus, mostra que a vida é difícil, mas que a gente tem que estar ali, tem que ter certeza, tem que honrar aquilo, né, contra o aguilhão. O que é o aguilhão? O aguilhão são os sofrimentos da vida. Então, a frase é curtinha, mas naquela época era natural das pessoas usarem esses termos, né? Naquele contexto histórico, o que é o aguilhão? Eram varas longas e pontiagudas usadas pelos agricultores para guiar os bois. Dá aquela espetadinha? Hoje em dia não pode mais, né? Graças a Deus, tadinho dos bichinhos, né? Então, dava assim, ele voltava, ele ganhava a agulhadinha, né? Era uma pontinha de ferro dentro de um bambu ali, coisa, e ia espetando os bois. Quando o boi resistia, dava coices contra o aguilhão. E o que é recalcitrar? É resistir obstinadamente, é lutar contra algo. Então, é isso que Jesus fala para ele. Resista contra o aguilhão. Essa é a mensagem que Jesus deixa para nós. Essa mensagem, até hoje, ela se repete. Até hoje, a gente tem que traduzir essa mensagem para a nossa vida. Temos que ter força, fé, perseverança, ter força mesmo para todas as dificuldades, todos os aguilhões que vierem nos espetando. Todo dia a gente não tem mais espetadinho, uma dificuldade, uma coisa que dá vontade de desistir, de voltar, de não querer mais. Esse é o nosso aguilhão, as nossas dificuldades diárias. Mas Jesus disse: Saulo, eu sou Jesus, duro é recalcitrar contra o aguilhão. Então, esse é o brado da imortalidade. Foi essa voz, né? Com essa frase que Jesus trouxe. E assim, com uma voz muito firme. Isso ecoou na alma dele. E ele, como ele era uma pessoa metódica, muito rígida das leis, ele levou isso como Jesus pediu. Isso assim, ó, a partir disso, ele foi levando a vida dele assim. Então, esse brado da imortalidade e essa comunhão, né, espírita com Jesus, que se repete hoje pelo mundo todo, chamando aos homens o caminho, a verdade e a vida. Essa frase é nos chamando a acreditar. E todos os discípulos de Jesus receberam esse ensino oral da divina doutrina, né? Durante a encarnação de Jesus, todo mundo ouvia, mas só Paulo recebeu depois da desencarnação. Por isso que a espiritualidade para Paulo, ela foi mais, não que ele acreditasse mais, mas foi mais fácil para ele, porque ele viveu esse intercâmbio, né, entre o mundo material e o mundo espiritual através de Jesus. Já pensou que médium é esse? Conseguir, né, receber o Espírito de Jesus, ouvir o Espírito de Jesus. Então, Jesus Cristo, né, através desse momento,
converteu ao cristianismo, mas também pelo seu saber, pela sua inteligência, pela sua perspicácia, no sentido de levar o evangelho aos gentios, quer dizer, ele foi preparado para isso, para levar o evangelho para as pessoas, né? Então, a diferença de todos os discípulos de Jesus e de Paulo é que, nos casos dos discípulos, havia o contato direto, né? Com as promessas, com os milagres. Só Paulo recebeu tudo isso do próprio Espírito do Mestre, depois que Jesus desencarnou. Por isso, ele foi o maior de todos. Por isso, ele é o maior de todos. E ele diz assim, ó, uma frase dele. Então, nas epístolas dele, são várias frases que nós temos como exemplo, porque são 13 epístolas que ele escreveu nesse caminho para Damasco, até passar por isso. Ele diz assim, ó, já não sou mais eu quem fala e quem age, mas o Cristo é que fala e age em mim. Então, depois dele receber isso, ele deixa de ser ele. Ele passa a viver a vida de Jesus. É Deus dentro dele o tempo todo e ele deixa isso emergir o tempo todo. O seu desapego a interesses terrenos realça-se de modo frisante nas páginas do Testamento. Ele diz assim, ó, nunca fui pesado a quem quer que seja para a minha subsistência e para auxiliar os que me são próximos. Estes braços me serviram. Olha como é que é levar o trabalho, né, com muita fé. O tempo todo ele trabalha, mesmo ele indo lá fazer essa conversão dele, ir para Damasco, ele continuou trabalhando. E o que ele fazia? Ele era tecelão. Então, ele fabricava tendas de campanha, aquelas tendas, né, que eles usavam muito naquela época. E ele nunca deixou de fazer. Ele não parou de trabalhar para ir lá divulgar o cristianismo, não. Ele divulgava o cristianismo trabalhando, é a diferença. Ele não parava para falar de Jesus. Ele vivia o que Jesus ensinou. É a diferença. Então, nada, por mais forte que fosse, conseguia separar Paulo do seu mestre. Ele falou assim, ó, quem me separará do amor de Cristo Jesus? A saúde? A enfermidade? A abundância? A miséria? A vida? A morte? Nada me separará do amor de Cristo. Quantas vezes a saúde que nos faz desanimar e deixar de acreditar em Jesus, em Deus, né? Quantas vezes a enfermidade, a abundância, olha, quando nós estamos muito bem, a gente esquece, né? Saulo não, ele ainda coloca isso, ele ainda fala isso para os irmãos dele. A miséria, às vezes quando não é abundância, é miséria. Ah, eu sou desgraçado, não lembra mais de Deus, desiste de seguir, de falar, de acreditar, de ter força, de ter fé. Mas lá ele não disse que ia ter aguilhão, que ia ter dificuldade? Jesus disse isso para ele, né? E ele acreditou e viveu isso, né? Essa fé. Então ele termina essa frase dizendo: nada me separará do amor de Cristo. É a frase que nós temos que levar nesse estudo de hoje, né? E em uma de suas epístolas ressalta ele a sobrevivência humana, a comunicação espírita. Em cada epístola dele, ele assim, coloca essas situações muito claras. Ele fala da reencarnação, ele fala da evolução para a perfeição. Quer dizer, ele era tão firme em se conhecer, em continuar, que ele sabe que isso é o caminho para a perfeição. A gente se conhecer é um caminho para a perfeição. Eu não preciso conhecer o outro, mas eu preciso me conhecer para eu evoluir. Isso Saulo descobriu, né? Para a salvação final de todos os seres vivos, na vida eterna e bem-aventurada do Deus desconhecido. Então, a perfeição de todos, né, é o nosso caminho, né? Para que tenhamos uma vida eterna e bem-aventurada. É o que Deus nos propõe, é o que Jesus propôs, as bem-aventuranças, né? Essa evolução, essa caminhada. Paulo era revestido de humildade, dotado de um gênio inflexível. Nem as feras o apavoravam. Tem alguns exemplos aqui que falam, ó, no Adriático, ele era prisioneiro,
mas ele salva a tripulação do desânimo e do naufrágio. Através de quê? Das palavras dele, do exemplo dele, da postura dele, da calmaria, da fala de fé e de ânimo, né? Na ilha de Malta, uma víbora morde-lhe a mão e os indígenas exclamam: este homem é verdadeiramente homicida. Acharam que a cobra o mordendo, que ele ia morrer, né? Ele foi salvo do mar, mas a justiça não o deixou viver. Mas Paulo sacode o réptil no fogo e continua com a mesma calma. Olha, passar por uma dificuldade dessa e continua confiando em Deus, confiando nas palavras de Jesus, né? Isso era habitual na vida dele. E assim, novamente, vendo os gentios que ele era invulnerável àquele veneno, eles proclamaram de Deus. Eles chamaram Paulo de Deus. No caso, Deus para ele poderia ser Jesus, né? Que Deus é esse, né? Então, pela forma dele ver a vida e de viver a vida, de entender que nós estamos nessa coisa, se fizer também a passagem, está tudo certo, né? É ter essa calma, essa tolerância diante de Deus. Isso é fé, que nós temos que entender muito bem isso para termos calma. Nas nossas dificuldades, a gente se desespera muito. Por quê? Porque a gente esquece dos ensinos que a gente teve de Jesus. A gente esquece dessas passagens que nós temos como exemplo, que Jesus nos mostrou, para que a gente tenha fé e não desista. Não é para desistir em nenhum momento. Nem na miséria, nem na abundância, nem na dor, nem no sofrimento, nem na saúde, nem na enfermidade. Então, é essa mensagem de Paulo, né? Então, mas Paulo, gente, antes da conversão, ele teve algumas fraquezas. Ele testemunhou e aprovou o apedrejamento de Estevão. Então, a gente pode ver as duas passagens. Ele era um homem comum. Antes ele era um homem comum, antes de conhecer Jesus. Porque depois que a gente conhece Jesus, a gente não pode ser um homem comum, a gente tem que mudar de postura. Ele estava determinado a destruir o cristianismo, perseguindo os cristãos, antes da conversão. Mas por quê? Porque ele não conhecia o evangelho de Jesus. Mas depois que ele se converteu, não. Ele se converteu, ele tomou outras atitudes assim, que deixaram essas fraquezas para trás e começou sendo um novo homem. Ele foi transformado de perseguidor de cristãos a pregador do Cristo. Olha que movimento brusco que ele fez de vida. Né? A gente às vezes fala, a pessoa não tem jeito, nasceu assim. Não, todos nós temos essa possibilidade de mudar. Né? Nunca teve medo de enfrentar os desafios e lidar com eles. Ele era sensível à liderança de Jesus, então, de Deus. Tudo que ele recebeu, ele sensibilizava e vivia aquilo. E ele, frequentemente, ele era chamado de apóstolo dos gentios. Ele era apóstolo de Jesus para levar às pessoas essas mensagens, né? Ele traz muitas lições de vida através de suas epístolas. Ele fala do perdão e da vida eterna que estão disponíveis para todas as pessoas. Então, lá nas epístolas dele, ele traz essas mensagens, aquelas cartas que ele escreve, né? Ele fala também que a obediência é o resultado do relacionamento íntimo com Deus. Então, fica uma dica para nós. Como é que a gente vai ter também essa possibilidade de ser tão obediente a Deus? Ele era íntimo de Deus. Aquele momento dele de receber aquela mensagem de Jesus lhe tornou íntimo. Será que nós também não podemos ter essa intimidade com Deus para que possamos ser mais obedientes, né? Outra coisa que ele disse lá nas cartas dele, né, nas epístolas, que Deus não desperdiça nosso tempo. Até na adversidade, até naquela passagem dele de como um homem que não era convertido, foi aproveitado. Tudo na vida nossa é aproveitado. Então, nada é de perder tempo.
tudo é aproveitável, né? Então, nós temos que procurar fazer do tempo da melhor forma possível. Ele diz também que a verdadeira morte é o pecado e que a alma purificada no bem se torna incorruptível e vive eternamente. Olha, que a verdadeira morte é o pecado. É o mal que nós fazemos, né? Então, ele diz isso. E que a alma purificada no bem se torna... Então, por que nós somos corruptíveis? Que nós ainda não estamos purificados no bem. Então, nós ainda temos que trabalhar muito para que nos purifiquemos. E o dia, o momento que a gente quiser, a gente vai deixar de ser corruptível, né? Nós estamos ainda vivendo as nossas dificuldades, os nossos aguilhões, por nossa própria dificuldade de não sermos corruptos. E conosco mesmo, tá? Não é com o outro, não. As corrupções são para nós mesmos. Cada dificuldade nossa, o resultado é para nós, nós que colhemos as dores. Ele diz também nas epístolas que devemos ter plena consciência de que somos seres imortais, que a vida continua após a morte do corpo físico e que existem planos existenciais para que todos os espíritos continuem sua jornada evolutiva na Terra e fora dela. Olha, antes do espiritismo, ele já acreditava nisso. Porque acreditar em Jesus, você não precisa ser espírita. Acreditar na vida eterna, você não precisa ser espírita, né? E foi isso que ele trouxe nas epístolas dele. Ele diz que Deus não tem pressa no serviço bem feito, que tudo se resume no amor. Né? Quem é que não conhece a Epístola de Coríntios, né? Que fala do amor, né? Que acho que é uma das mais bonitas que ele nos traz. Ele também tem muitas abordagens além do Evangelho. Como cidadão romano, ele foi a figura mais controvertida da história de seu tempo. Então, na história fora do Evangelho, ele foi uma figura muito controvertida, que nem por isso deu-lhe a ele um significado ruim, né? A conversão dele sendo controvertido, mas foi para o bem. E que ele também foi preparado por Gamaliel, esse grande mestre, e para ser preparado por Gamaliel, ele era preciso ser inteligente e com muitos recursos. Que ele era fisicamente muito frágil, ele não era um homem grandão, diz na história. Não era, né, um soldadão, como diz, um armário, não. Ele é uma pessoa frágil. A nossa constituição física não determina a nossa grandiosidade. Isso também é uma coisa muito interessante da gente entender entre nós mesmos. Às vezes fala, eu sou tão pequenininho, eu não tenho nenhum movimento grande na minha vida, é só na minha casinha. Não, mas eu sou grande, né? Seu amor, o seu entendimento com Jesus é esse que tem que ser grande, que todos nós podemos ser, né? Ele chamava a atenção pela sua essência e ele escreveu as 13 epístolas, né? Isso é fora do Evangelho, mas é do Evangelho que ele se afirma, né? Quais são as 13 epístolas? São Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2, Tessalonicenses, 1 e 2, Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Então, são 13 cartas que ele escreve nesse período dele. A primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreveu no momento de grande aflição, porque os cristãos de Tessalônica estavam sendo perseguidos. Paulo ficou aliviado com as notícias que Timóteo lhe trouxe, por isso chamada de carta de alívio. Então, conta lá, né, na história, a gente fez uma pesquisa, que ele fazia orações por esse povo o tempo todo e ele pede a Timóteo que vai lá. E essa carta que ele escreve é uma carta de alívio. E ela é imensa, gente, por isso que a gente não trouxe aqui. São várias, né? Uma carta imensa de alívio, de gratidão a Deus por aquele povo ter conseguido deixar de ser perseguido e conseguir a libertação deles. Então, ele também preza pelo outro, pelo próximo. Ele não preza só por ele mesmo, pela vida dele, de levar só a palavra, mas ele
trabalha essa palavra, ele vive essa palavra, ajudando o outro em orações. E essa carta é o desabafo dele, vamos dizer assim, essa carta de alívio dele agradecendo a Deus de ter conseguido, né, esse povo ficar livre daquela perseguição. Então, Paulo é de uma grandiosidade, de exemplo para nós, muito grande, muito grande. Por quê? Ele vive a palavra de Jesus, é um exemplo para nós, para a gente dar sempre uma lidinha, uma lembrada, quando a gente vai ler as epístolas dele, de como é importante a gente viver esse evangelho de Jesus, né? Aqui, Caibar Schutter termina aqui o estudo, né? Dizendo assim, ó. Paulo é verdadeiramente admirável. Antigamente, seus lenços, seus aventais curavam os doentes. Hoje, só o seu nome ergue o nosso espírito abatido por mundanas lides. Então, só em pedir, né, esse espírito pode nos auxiliar. Ele foi o mediador de Jesus Cristo, mas invulnerável. Ele não se deixava, né, se abater. Então, proclamam ele de Deus por isso. Ele é o apóstolo que trouxe esse brado da imortalidade para a gente, né? Para que a gente tenha certeza, sempre, de que tudo que nos traz dificuldade é para o nosso bem, é para nos tirar daquele movimento e para mostrar, é prova, é expiação, é esse movimento de vida, é lei da natureza. Nada que vem para nós vem para me prejudicar. Não, não é para me prejudicar. É para me testar, é para me mostrar, é para me auxiliar, para me fortalecer. Quantas vezes nós, depois de uma dificuldade, saímos mais fortes? Sempre, sempre. Se a gente não sucumbir, a gente sai mais forte, não é assim? Então, olha o que Paulo traz para nós. Essa certeza de que nós temos todas as possibilidades. É esperança, é fé. Ele traz tudo isso para nós. Então, ele é mais um dos apóstolos de Jesus. Então, fica aí para nós esse exemplo de Paulo, para que a gente possa ter forças, fé, para continuar a nossa caminhada, para atravessar as nossas dificuldades, para atravessar as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos baques, mas que a gente não perca a fé. Um dia a gente está triste, um dia a gente cai um pouquinho, mas que tenhamos força e bom ânimo, né? Então, fiquem todos assim com Jesus, que Ele possa estar sempre entre nós. Obrigada. Então, vamos agradecendo a Eni pelo carinho, pela dedicação, pelos estudos da noite. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, elevando os nossos pensamentos. Agradecer, Senhor, por esses ensinos do Teu Evangelho. Sabemos, Senhor, que temos dificuldades, que ainda não estamos prontos, porque precisamos trabalhar em nós todos esses momentos difíceis, mas que estamos perseverantes, Senhor, na luta diária conosco mesmo, para que possamos aprimorar esses nossos sentimentos, fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, para deixarmos para trás todas essas nossas dificuldades e trabalhar em nós esses sentimentos de amor, de fraternidade, de solidariedade. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos, por todos aqueles que se encontram em dificuldades, em momentos de tristeza, de dores,
que tu possas dar a cada um a paz e o equilíbrio que tanto necessitam. Pedimos, Senhor, o amparo e a proteção para todos os nossos governantes, para os homens que exercem a justiça dos homens, pelas famílias, pelos pais, pelas crianças, por aqueles, Senhor, que estão desamparados nas ruas, sem um abrigo. Sabemos que estamos passando momentos difíceis, mas que tudo está no seu momento certo e que tudo vai passar. Que você está no leme, no controle das nossas vidas e que temos, Senhor, oportunidades para colocarmos em prática todos os ensinamentos do Teu Evangelho. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos da humanidade, por todos aqueles que forem para o passe nesta noite, que possam receber a água frutificada e o passe magnetizado e se sentir fortalecidos para retornar ao seu dia a dia, nas suas tarefas diárias. Agradecemos aos amigos espirituais, à nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Que possamos assim, Senhor, encerrar mais uma noite de estudos da nossa casa, retornando aos nossos lares, refeitos, fortalecidos. Fique em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.